que algumas frentes dentro da doutrina espírita não aceitam as obras de Edgar Armand, da Aliança Espírita Evangélica e também ditadas por Ramatiz? O que a gente poderia dizer? Edgar Armand foi um grande companheiro espírita do Estado de São Paulo. Fez um trabalho muito interessante, muito bom à frente da Federação Espírita daquele estado. Produziu obras com conteúdos bastante robustos, com esclarecimentos bem interessantes. E, evidentemente, ele tem a sua parcela de contribuição no movimento espírita. O que ocorre, na verdade, é que algumas obras que Edgar Armand publicou, elas acabam trazendo algumas informações que elas entram em desalinho com aquilo que a codificação kardeciana tem, ou que pelo menos o movimento espírita já consolidou como sendo uma verdade tácita. E aí eu dou aqui um exemplo, para não dar outros em função do tempo. Edgar Armand publicou uma obra chamada Os Exilados de Capela. Nós temos Exilados de Capela como capítulos da obra A Caminho da Luz. Mas Edgar Armand publicou um livro chamado Exilados de Capela. Esse livro, logo no começo dele, ele diz que é uma obra fruto de uma intuição. Então, ele está escrevendo, intuído pelos espíritos que trazem para ele informações que complementam os conhecimentos que ele poderia ter, oferecendo para nós uma história bastante detalhada desse processo da migração. Mas existe um momento da obra em que ele faz uma observação sobre Jesus, dizendo que Jesus já teria encarnado no planeta em outras oportunidades, sendo Krishna, Buda, Sócrates e o próprio Jesus. Então, nessa apresentação que é feita por Edgar Armand, Jesus seria o mesmo espírito de Sócrates, Buda, Krishna e... quem mais? Sócrates, Buda, Krishna e mais Jesus. Mas a gente não encontra essa mesma afirmativa nas outras obras, que dizem que Jesus encarnou no planeta uma única vez. Então, na hora que você traz um conteúdo que colide com um conjunto de obras que aponta numa outra direção, há uma certa reserva com relação ao que essa obra possa conter. Mas isso não quer dizer que tudo que Edgar Armand escreveu não seja válido. Então, o que a gente costuma fazer? A gente lê, se apropria do conhecimento que ele tem, compara as verdades que ele fala com aquilo que a codificação kardeciana coloca, diz, isso aqui não, esse aqui sim, não, esse aqui, e vai fazendo as naturais análises e aproveita o que é doutrinário e interessante, o que não é, não aproveita. E como a gente não pode, de certa maneira, oferecer uma literatura que seja diferente da literatura espírita, quando a gente fala de um conceito de uma obra como essa, a gente não cita o autor. Olha, os autores espirituais dizem isso, então tem obras espíritas, tem autores espíritas que comentam, sem que muitas vezes a gente cite o autor, mas cita a ideia. E assim, não há nenhum demérito nisso, porque o mais importante não é o autor, o mais importante são as ideias. E tem muitas ideias do movimento espírita que elas ainda estão alinhadas com as que foram apresentadas por Edgar Armand. Então, ele tem essas questões, mas tem um contributo para dar. A gente cita os conteúdos, mas não necessariamente tem o hábito de citar quem é o autor daquela ideia. Sobre Ramatiz. Ramatiz, diferente de Edgar Armand, não era um espírita encarnado, é um espírito que escrevia através do médium Hercílio Maes. Fez várias obras com conteúdo também bastante interessante, com pensamentos bem lógicos em relação à espiritualidade, sobre lei de causa e efeito, sobre uma série de coisas. Mas, às vezes, a gente encontra na obra de Ramatiz algumas coisas assim, mas isso aqui não está encaixando. Tem alguns pensamentos da obra de Ramatiz que eles não encontram assim uma boa identidade com a literatura tipicamente espírita. Então, o que a gente faz? A gente, do mesmo jeito que com Edgar Armand, você aproveita as ideias, mas não faz uma citação mais explícita do autor
daquela ideia, por conta da possibilidade da pessoa ir atrás de uma literatura, pegar um livro que não seja o mais indicado e se apropriar de um conhecimento que não é exatamente um conhecimento espírita. Mas ele tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Ele foi um autor muito lido até a década de 70, 80 ele já não estava mais sendo tão lido. E daí para frente ele começa a diminuir a sua intensidade. Hoje pouca gente conhece Ramatiz, pouca gente lê, ele tem menos percepção hoje no movimento espírita. Até para achar numa livraria espírita é difícil achar obras de Ramatiz por conta dessas colisões com a literatura espírita.